Josué era o diácono, era o auxiliar de Moisés que estava ali ao lado dele, para onde ele ia. Então ele aprendeu a ter intimidade com Deus, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a jejuar, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele de fato se tornou um discípulo e aí se tornou substituto de Moisés. Mas o que queremos falar no estudo dessa noite é verdades ditas na cara. Amém? Esse é o estudo de hoje. Verdades ditas ou faladas face a face, cara a cara. Amém? Você prestou atenção aqui no versículo 11? E falava o Senhor a Moisés cara a cara. Meus amados irmãos, essa fala de Deus para Moisés não era contando da vida dos outros, não era lorota, não era abobrinha, não era história de Trancoso, não era história de caronchinha, não. Era verdades, eram palavras ditas, eram palavras verdadeiras ditas na cara, como diz aqui, dito, não era dito pelas costas, não era dito para terceiros, era dito cara a cara, face a face. E tudo que Deus falava para Moisés eram palavras de verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Eram palavras de verdade. Até porque Deus, vamos ler uma referência, eu quero que você manuseie com a Bíblia aí. Procure Tito, o livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Olha o que fala a palavra do Senhor no livro de Tito. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala que Deus é. Qual é o posicionamento de Deus? Tito, quem achar primeiro vai ler em voz alta, capítulo 1, versículo 2. Amém. Deus não pode o quê? Mentir. Deus não pode mentir. Deus não trabalha com mentira. Então, o que Moisés ouvia da boca de Deus eram palavras de verdade. Uma certa ocasião perguntaram para Jesus assim: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou a verdade. Amém? Amém. Quem é o Senhor? Eu sou a verdade. Isso é muito forte. Quando perguntarem para ti quem é você, você e eu, todos nós deveríamos dizer: eu sou a verdade. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos verdadeiros. Eu sou a verdade. Então, quando Deus, que não pode mentir, falava cara a cara, face a face com Moisés, ele só estava falando para Moisés a verdade. E como disse Jesus no capítulo 8 de João: conhecereis a verdade. E qual é o efeito dessa verdade na vida do homem? Vos libertará. E ela libertará você. Por isso que Moisés, ele passou a ser um homem liberto.
porque ele passou a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Quando ele estava lá em Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro-jeto, que ele olha para uma árvore chamada sarça, que essa árvore chamada sarça era como se fosse uma árvore de acerola. Você vê que a aceroleira ela não cresce muito alta, né? Ela fica meio baixota ali naquela altura. Então ele olhava para aquela árvore se queimar, ele via fogo queimando, porém não tinha fumaça, não consumia as folhas da sarça. E aí daquele fogo ecoou a voz falando com Moisés. Então Moisés passou a ouvir a palavra de Deus, a ouvir as orientações de Deus. E quando ele passou a ouvir as palavras de Deus, ele passou a ser liberto. Um dos primeiros passos que o ser humano precisa, uma das primeiras coisas que o ser humano precisa é de libertação. De libertação. Às vezes é libertação do seu temperamento, porque às vezes não tem paciência, às vezes é libertação das suas palavras, do tom de voz, é libertação às vezes de costumes, de um tipo de roupas, de hábitos, é libertação de paixão, é libertação de alguma mágoa, de algum ressentimento. A primeira coisa que precisa acontecer na vida da pessoa chama-se libertação. E essa libertação ela vem mediante o conhecimento da verdade. Então Moisés ele passa a ouvir a palavra que fluía, que saía da própria boca de Deus, dando a ele o que? As instruções, ensinando ele o caminho, ensinando ele a administrar, a governar, ensinando ele a lidar com as situações. Então Moisés passou a ouvir a palavra de Deus cara a cara, as verdades de Deus. E você sabe muito bem, nós sabemos muito bem, que verdade, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Principalmente na cara. As pessoas acham que é ignorância. As pessoas acham que é grosseria. As pessoas acham que é uma falta de respeito. Mas Deus falava as verdades cara a cara para quem? Para Moisés. Isso tornou ele, diz a Bíblia, o homem mais manso da terra. E Moisés, antes de ouvir as verdades de Deus, ele não era um homem manso, a ponto de ele matar um egípcio. Ele matou o egípcio, cavou na areia, enterrou o egípcio, e por causa disso foi que ele fugiu. Ele não era um homem de paciência, não. Ele não era um homem calmo, não. Ele passou a ser manso quando ele passou a ouvir as verdades de Deus. Porque o encontro do homem e da mulher com Deus tem que causar mudança. Se não tem mudança, se não tem transformação, então essa pessoa ainda não teve um encontro com Deus. Amém? Porque a presença de Deus ela causa mudança, ela causa transformação. Então Moisés, ao ouvir a palavra de Deus, passou a ser o homem mais manso da terra. Moisés, ao ouvir a palavra de Deus, através dele, Deus operou 10 grandes milagres no Egito. Moisés, ao ouvir as verdades de Deus e dar ouvido a ela, Deus operou, fez o mar vermelho se abrir e o povo atravessar.
Deus fez vários milagres através de Moisés. Por que Deus fez através de Moisés? Porque Moisés se submeteu a ouvir as verdades de Deus cara a cara. Amém? Amém. Mentira não traz libertação. Mentira, ela traz laço, ela traz armadilhas. Mentira, ela traz decepção. Deus não trabalha com mentira, tanto que Paulo, escrevendo a Tito, disse lá: Deus que não pode mentir. Por que Deus não pode mentir, pastor? Porque Ele só fala a verdade. Ele só fala a verdade. Ele é a verdade. Então, tudo que Ele falava cara a cara para Moisés, Moisés aceitou. E como Moisés aceitou as verdades de Deus, Deus operou através de Moisés sinais, prodígios, maravilhas, deu para eles vitória nas batalhas, fez coisas tremendas acontecerem. Por quê? Porque ele aceitou ouvir de Deus as verdades. Muitas das vezes nós queremos de Deus o milagre, muitas das vezes nós queremos de Deus coisas boas, mas não queremos o principal, que são as suas verdades. A gente quer andar da nossa maneira, fazer do nosso jeito, e aí Deus não vai entrar em contradição com a palavra dele. Deus, ele trabalha conforme a palavra dele. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Amém? Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. O Senhor Jesus, ele falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, muitas das vezes nós queremos que Deus faça de uma forma, porém nós não correspondemos. Você vê, nós pregamos aqui, foi domingo, que por causa que Deus disse para Moisés falar para a rocha, glorificar o nome dele, falando para o povo as palavras de Deus, e ele não falou, tocou na rocha com o cajado, por esse motivo ele não entrou na terra prometida. Você vê como é importante nós ouvir a palavra de Deus e procurar fazer conforme ela é, como ela é dita para nós. Amém? Amém. A palavra de Deus vai nos falar que Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas quando Deus falou com Abraão, Abraão obedeceu. Um dos pedidos mais duros que Deus fez para Abraão, Abraão não negou para Deus. Abraão foi lá e ofereceu, que foi o caso de Isaac. Depois que Isaac nasceu, a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que Abraão, ele se descuidou um pouco da vida de comunhão dele com Deus. E quando você vai ler capítulo 17, vamos lá, capítulo 17 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vamos ler lá. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Olha o que é que Deus fala para Abraão aí. Procure aqui na Bíblia rapidinho e leia. Olha o que Deus vai falar para Abraão quando Abraão começa a se descuidar, ficar um pouco displicente. O que é que Deus vai falar para ele? Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Noventa. 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito.
Ele estava aqui com 99 anos. Escute, Deus, quando falou para Abraão que ia dar um filho para ele, Abraão tinha 75 anos. Amém? Aí o que é que acontece? 75 para quase 100 é 25 anos quase, né, irmão? 28, 29 anos. Aliás, 24 anos, não é isso? 75 para 99, 24 anos. E aí a promessa não chegou. Sabe o que Abraão fez, irmãos? Ele estava já, a promessa não chegou, eu estou batendo meus 100 anos. Aí parou mais de buscar, parou mais de orar, parou mais, começou aquele relaxamento. Aí Deus aparece para ele: Abraão, eu te fiz promessa, rapaz, e você está mole desse jeito, desanimado desse jeito. Anda na minha presença, seja perfeito. 99 anos. Nesse mesmo ano que Abraão resolveu reativar a fé, a perseverança, a vida no altar, colocou combustível na lamparina aqui na vida espiritual. Nesse mesmo ano, Sara engravida. E com 100 anos de idade, Isaac nasce. Escute, irmão, Deus não manda nós desistirmos, não. Ele não manda nós olharmos para trás, não. Não. Ele manda nós olharmos para frente. O que foi que ele disse para a mulher de Ló? Para Ló, a mulher de Ló e para a filha de Ló: saiam e não olhem para trás. Olha, Deus, ele nem falou não voltem. Voltar é mais problemático ainda. E ele pegou mais leve: não olhem para trás mais. Escute, a mulher de Ló desobedeceu, não aceitou a verdade dita na cara, porque os anjos que falaram a verdade para Ló, para as filhas de Ló e para a mulher de Ló, falou face a face. Eles ouviram do anjo do Senhor, saiu da boca do anjo de Deus, ali dentro da casa de Ló. Mas ela resolveu não dar ouvido. Escute, a sua caminhada espiritual, ela não depende de alguém para vir com você. Se não quiser vir, que fique. Mas você tem que prosseguir a sua caminhada. A mulher de Ló resolveu olhar, desobedecer a verdade que Deus tinha dito para ela. Ela então ficou morta, transformada numa estátua de sal. As filhas de Ló e Ló sabiam que a palavra de Deus, a palavra do anjo tinha se cumprido na mãe delas e na mulher dele, mas nem por isso eles pararam, nem por isso eles olharam para trás, eles prosseguiram. Então, se o marido não quiser vir, venha. Se a mulher não quiser vir, venha você, porque a verdade você conhece, você ouviu do Senhor e o seu compromisso é com Deus. Seu compromisso é com Deus. Se alguém não quiser vir, é o problema dele e dela, mas você está vindo, está obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Então Deus fala para Abraão: ei, o que está acontecendo comigo? Anda na minha presença. Eu quero que você seja perfeito na sua obediência ao que eu tenho te falado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É por isso que nós precisamos congregar. É por isso que na igreja a verdade tem que ser dita pelo pastor. A verdade tem que ser dita pelo pregador. Embora alguém trouxa, alguém se retorça, embora alguém não goste, porque diz a Bíblia, irmãos,
que quando a gente não quer ouvir a verdade de Deus, tem um problema no nosso ouvido. O nosso ouvido fica como? Fica como? Comichão. A Bíblia fala como comichão. Tem pessoa que não quer ouvir a sã doutrina, e quando ela é dita, a Bíblia fala, parece que é Paulo escrevendo a Timóteo, exatamente, no livro de Timóteo, não sei aqui, não estou lembrando do capítulo, o versículo, mas é Paulo escrevendo para Timóteo, diz que nos últimos tempos, quando a verdade, a sã doutrina fosse dita no ouvido de muitos, essa verdade seria como comichão. Sabe o que significa comichão? Você já viu aqui um cachorro com uma bicheira na orelha, cheio de bicho? Ele fica sacudindo assim, aquelas bicheiras no ouvido de um animal. Você já viu aqui? É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que no ouvido de pessoas que não querem ouvir a verdade é como um comichão no ouvido dele. Então Abraão se retratou, se consertou, colocou a vida no altar, e logo as promessas de Deus chegaram. Amém? A Bíblia vai nos falar de vários outros exemplos de pessoas que ouviram a verdade de Deus e se manteram, como o caso de Daniel, né? Daniel, apesar de ele estar na Babilônia, apesar de ele ser escrito um decreto, baixado um decreto para ele deixar de orar, ele não deixou de orar. A palavra de Deus mandava, Deus, ele tinha aprendido as verdades de Deus, que o crente, que o servo de Deus precisa ter comunhão com Deus. Formaram um decreto, uma lei, até de morte, que se alguém fosse pego no período de 30 dias orando a algum Deus, fazendo qualquer petição, seria morto. Nem isso, nem essa ameaça de morte impediu Daniel a obedecer à verdade de Deus. Ele continuou orando, e de forma injusta os adversários dele, quando acusaram ele, como existia uma lei escrita, por causa dessa lei lançaram ele na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com Daniel e fechou a boca dos leões. Irmãos, é tremendo o que Deus faz por nós. Eu já disse para os irmãos aqui um dia desses, que eu gosto de uma pescaria, né? E eu estava no rio Itapecuru, todo mundo conhece praticamente aqui o rio Itapecuru, de noite, era por volta de meia-noite, mais ou menos, um galho de uma árvore bateu no meu óculos e caiu no rio, no meio do rio. E vocês sabem que o rio Itapecuru é corrente, principalmente de noite. Esse óculos bem aqui, ó. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ficar a minha situação? Eu comecei a pensar, só para mim, eu vou ficar sem óculos no mínimo uns 10 dias, porque tenho que ir lá em Caxias, fazer o exame, mandar fazer o negócio, esperar chegar para poder buscar uns 10 dias. Meu Deus, eu disse para Deus, meu Deus, me dê meu óculos de volta. A minha oração foi essa palavra, irmãos. Eu quero meu óculos de volta. Mas aquele quero, no fundo, praticamente impossível. Porque se fosse na beira, 2 metros, 3 metros na beira, que você pudesse pular, dar com o pé e caçar lá com o pé e tudo mais, ou com a mão mesmo, seria uma coisa. Mas no fundo do rio, aí eu amarrei a canoa lá, fiquei pensando, de noite. Aí eu disse assim, meu Deus, eu vou mergulhar e eu vou achar meu óculos. E eu mergulhei. Irmãos, no primeiro mergulho que eu dei, a minha mão foi direito nesse óculos aqui.
Isso para mim foi um dos grandes milagres que eu já vi Deus operar na minha vida. Porque quando no rio, irmãos, quando um objeto cai, ele nunca fica na posição, ele sai, a maré vai levando, é areia, é folha, é corrente das águas, vai rolando o objeto. E leve. Então, para mim, isso foi um milagre. Amém? Esses dias agora, eu fui para Santa Efigênia levar o carro, nós estivemos lá no culto, né? Aí viemos cá, fui levar o carro para o Raimundo. Cheguei lá na fazenda, o Hugo estava lá, aí tiramos a moto de cima do carro e eu tirei o óculos não. Como eu ia abaixar a moto, eu tirei o celular do bolso, coloquei na capota do carro do Hugo. E aí eu vi, o Hugo parou, nós já estávamos entrando ali, já estávamos, né? Ele vinha na frente, de repente ele parou, ele disse: tio, o senhor vai na frente que o meu carro é bem mais fechado para ir na poeira. Aí eu, na frente, aquelas estradas, aí eu vim embora. Eu sempre pelo retrovisor olhando para o Hugo, né? Aí o que acontece? O Hugo, ele ouviu na roda do carro como se fosse uma corda rangendo o pneu do carro dele, né? Algum cipó, um galho de mato, alguma coisa. Ele parou para olhar. Não, vou já ver o que é isso. Ele deu uma paradinha. Quando ele rodeia o carro, que ele olha o meu celular bem na beirinha do carro, quase para cair já. Olha o que Deus causou para ele ouvir. Vocês estão entendendo? Dá aquela curiosidade dele ouvir como se fosse uma corda roscando na roda, ou um galho de pau, para ele parar e ele pegar o meu celular. E você sabe que celular hoje tem uma grande importância para a gente. Conta bancária, WhatsApp, dados das pessoas, Pix, enfim. E aí ele pegou, falou, mas, e olhou, não tinha galho de pau, corda nenhuma, arrastando nada. Aí eu não lembrei absolutamente, quando encostamos lá na Santa Efigênia, ele chegou e disse: tio, olha o milagre aqui. Aí quando eu olhei, eu falei: meu celular? Falou: o seu celular. Falei e eu pensando que estava junto comigo e não estava. Ele me contou a história como é que foi, que eu já contei para vocês. Esses dias agora eu fui em Caxias. Eu só estou contando o que Deus é capaz de fazer por nós. Isso são sinais da presença de Deus, isso são sinais da ajuda de Deus na nossa vida, irmãos. Esses dias agora eu fui em Caxias, aí quando eu vim, já estava um pouquinho, né, chovendo, aí eu vim, cheguei no baú, quando eu peguei do baú para cá, eu fui olhar o pneu do carro já estava pesado, fui dar uma olhadinha nos pneu do carro. Como estava um pouco chovendo, aliás, quando a gente está no ar-condicionado do carro, que a gente sai de óculos, o óculos embaça, fica aquela embaçada e fica ruim. Aí eu tirei o óculos, coloquei na capota do carro, na parte da capota, né, do carro, deixei lá, para ele recuperar um pouco, né? E fui olhar os pneus, ver como é que estava. Entrei no carro e não lembrei de pegar o óculos. Eu rodei assim uns 300 metros, como daqui, lá no postozinho ali na casa do Ió, mais ou menos. Aí eu comecei a ouvir na roda do carro um som, como se tivesse uma corda grosando na roda do carro, uma corda. Aí eu não queria
parar porque eu pensei assim, mas eu não desamarrei nada em cima desse carro. Eu só amarrei eu só olhei. Aí o negócio na roda, eu parei, fui olhar. Irmãos, quando eu saio, que eu olho na capota do carro, em cima do carro, o óculos lá em cima. Aí eu rodeei o carro, nem uma corda arrastando, nada, absolutamente nada. Eu até me lembrei, acho que foi o mesmo anjo que fez a roda do carro do Hugo grosar lá, e ele sair para olhar e encontrar o meu óculos. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos, é que quando você vive as verdades de Deus, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, guarda ele e livra ele do mal. Amém? Amém. Diga-me. Quando você falou em óculos aí comigo, você disse que a sua oração foi Pouca. Eu me lembrei da... Deus, quando nós ouvimos a verdade de Deus e procuramos viver a verdade de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele guarda os seus servos como a menina dos olhos dele. Está escrito isso, no Salmo, em algum lugar nos Salmos, aqui eu não tenho aqui decorado, mas está escrito isso, que Deus passa a ter um cuidado com você. Ele passa a criar situações incríveis em seu favor. Amém? Então o que acontece? Deus, ele não pode mentir. Vamos ler mais uma referência? Terceira carta de João, pertinho de Apocalipse, antes de Judas, né? Tem Apocalipse aí, recordar Judas, terceira carta de João, é ali pertinho. Olha o que diz o versículo 4. Vamos lá. João, terceira carta de João, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aleluia. Olha aí, não tenho maior gozo, alegria, gozo é alegria, de ouvir dizer que os meus filhos andam na verdade. Então andar na verdade, amados, andar na verdade é andar com Deus. Andar na verdade, andar na doutrina, no ensinamento, sendo um bom marido, um bom esposo, um bom filho, um bom patrão, bom funcionário, andar na verdade, tratar das coisas corretas, ser sincero nas suas palavras. Quando alguém diz assim, quem foi que falou isso? Quem falou isso foi o pastor Pedro. Se foi o pastor Pedro, então tem sentido aqui a coisa. Amém? Amém. Quem falou isso? Foi o irmão Manuel Filho. Manuel Filho falou. Aí a pessoa dá uma refletida aqui. Por quê? Porque esta pessoa vive na verdade. Porque esta pessoa é uma pessoa direita. Então tem peso. Amém? Tem peso. A palavra dessa pessoa. Se ela falou, vá prestar atenção, porque tem sentido no que essa pessoa falou. Então, o apóstolo João está dizendo, não há maior gozo, maior alegria, porque em saber que os meus filhos andam na verdade. Ora, se o homem se sente feliz porque seus filhos andam na verdade, imagine Deus, irmãos. Imagine a alegria de Deus quando vê homens e mulheres que o servem andar na verdade, fazer as coisas corretas, tratar das coisas com sinceridade, não buscar atalho, não buscar maquiagem que eu digo é distorcer as coisas. Isso agrada muito a Deus. A Bíblia diz, Deus fala assim, eu honro os que me honram, eu honro os que me obedecem, eu honro os que me honram, eu estou com ele, eu defendo ele. Tem até lá no livro de Salmos, diz, se tu entrares no fogo, contigo eu entrarei. Se tu desceres nas águas, nas profundezas das águas,
eu entrarei contigo. Para onde tu fores, eu estarei contigo. Então, essa palavra de Deus para nós hoje aqui. A verdade de Deus dita cara a cara. Esse foi o motivo do sucesso de Moisés. Ele ter aceitado as verdades de Deus cara a cara. Ele ter ouvido e ter obedecido a palavra. Isso deu a ele grandes vitórias. E isso fez ele tirar aquele povo escravo há 400 anos no Egito. Deus usou ele para tirar aquela multidão de pessoas do jugo, debaixo do jugo de Faraó. Deus usou esse homem. Por quê, pastor? Porque ele se submeteu às verdades ditas cara a cara, dita por Deus cara a cara. Portanto, não se zangue com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, quando eles te chamarem a atenção. Ouve. É verdade? É. Aceite. Aceite. Porque ao aceitar a verdade, ela só vai lhe fazer o bem. Ela só vai lhe dar cura. É a verdade que traz a paz. É a verdade que traz o refrigério. É a verdade que traz a luz. É a verdade que traz a segurança. É a verdade que traz a transformação. Conheço a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Missionário Eunice quer cantar.